A paz do Senhor, queridos e amados irmãos. Aqui quem vos fala é a missionária Débora Reis. Estou muito feliz por mais uma vez gravar um vídeo ao qual Deus me ordenou que eu trouxesse uma palavra para os irmãos. É uma palavra muito expressiva, é uma palavra que fala sobre o desprezo do profeta, aquele profeta que não tem honra na sua casa, aquele profeta que não tem honra na igreja, aquele profeta que não tem honra na rua, né? E Deus citou ele como o próprio profeta, né? Porque Jesus muitas das vezes ele foi desonrado. Diversas vezes ele foi desonrado. Muitas das vezes ele foi desonrado. Então ele citou ele próprio, né? O profeta Isaías, lá em 53, fala sobre isso. Deus me deu essa palavra, tá? Porque eu falo assim que com uma alegria muito grande, irmãos. Eu paguei um preço árduo e pago até hoje para se manter na presença. Só Deus sabe. Foram lágrimas de sangue que eu derramei pelos dons que Deus me deu. E Deus me deu a ciência da palavra, né? Deus me deu o dom da revelação da palavra. Então ele me dá a palavra revelada. Melhor dizendo, ele me deu o dom da palavra revelada. Então ele me revelou a palavra. Isaías 53. Então, irmãos, eu quero ler para os irmãos e Deus me deu mais outros, foi me dando mais outros versículos para complementar aquilo que eu digo. Porque tudo que eu digo, irmãos, é no contexto bíblico. Porque a Bíblia fala, se exortar e corrigir, tem que ser dentro da palavra, com sabedoria. Porque Deus mesmo fala, aprenda comigo que sou manso e humilde de coração. E quem somos nós para ser soberbos, né, irmãos? Nós não somos nada, né? Você pode ter teologia, você pode ter tudo. Mas se você não tiver o dom da humildade e o dom do amor, você não tem nada. Não é verdade? Então, irmãos, eu fiz aqui um esboço aqui sobre a palavra de Deus. Até Deus mandou eu escrever algumas coisas que eu fiquei assim, maravilhada, né? Aqui está sobre Isaías 43, o servo sofredor, o Messias, Jesus Cristo. Ou seja, Isaías, ele fez uma profecia, né, para os judeus. Ele fez ali, ele falou que viria o Messias. Só que esse Messias, ele não viria na guerra, e nem pela espada, né? Ele viria na humildade. Porque o profeta Isaías ensinou que Jesus, o Salvador, seria desprezado, rejeitado, maltratado, afligido, que suportaria nossas dores e seria ferido por nossas transgressões. Esta é a palavra do profeta Isaías, né? E eu acho mais interessante, irmãos, que quando Jesus viu que o negócio ia pegar, porque Isaías, ele deu um testemunho tocante da missão de Jesus, né? No capítulo contém a profecia de Isaías sobre que um Messias que sobreviria ao seu povo, não pela espada e pela guerra, mas por meio da humildade e sofrimento. Essas são as respostas, irmãos, do 53 de Isaías. Olha que coisa interessante. No versículo 3 e 4 de Isaías, você vai encontrar a palavra dores. As dores, as enfermidades, tanto carnais quanto espirituais. No versículo 3, não fazer caso, não considerar importante aquilo que não é importante, né? No versículo 4 e 8, atingido, ou seja, punido. A palavra punição, né? Punição, sendo tanto de Jesus quanto alguém punindo um membro dentro da igreja por ele ter feito algo de errado. O pastor vai lá e pune ele. Ele está sendo o quê? Correto. Se ele fizer isso, ele não vai ter cobrança com Deus. Jamais. Por quê? Porque ele está indo dentro do contexto da palavra. Hoje Deus me deu uma palavra sobre, irmãos, os profetas.
sobre profecias, sobre profetas que não têm honra dentro das suas casas, não têm honra dentro da igreja. Pastores que sabem que a ovelha está pronta e preparada para pegar um microfone, não dá oportunidade, não tem a visão espiritual. Parece que é como que se diz. Eu vou falar de mim, tá, irmãos? Irmãos, não se escandalizem, eu tô falando por mim. Pessoal, eu tô dizendo uma opinião pessoal, tá? Parece que tem algo que ele não gosta, é uma picuinha, uma coisa assim que, sabe assim, desagradável. Tem, irmãos, eu falo da parte do Senhor, nesta manhã pra você, tem pessoas dentro da igreja, irmãos, que o pastor insiste em pegar os de fora, e tem membros dentro da igreja prontos, irmão, pronto. Deus está dizendo preparado, mas não está sendo honrado. Só que eu vou dizer uma coisa e um alerta aqui da parte do Senhor, irmão. Deus, olha como que Deus fala comigo. É impressionante, irmãos. Por isso que eu falo, eu pago um preço mesmo. E tudo que eu falo eu provo dentro da palavra. Porque fora dela é a ignorância da carne. E com carne, irmãos, só na minha casa para meus filhos comer. A carne não. Agora aqui o profeta tem que estar no espírito para falar. Principalmente se ele for gravar um vídeo e colocar a cara dele para bater. Ele tem que provar o que ele fala. Tá? Ó, no versículo 5. As pisaduras e as feridas. Tosqueadores. O versículo 7. Pessoas que cortam a lã da ovelha. O que quer dizer cortar a lã da ovelha, irmãos? Fala para mim. É tirar o carrapicho da ovelha. Vamos tosquiar a ovelha, vamos arrancar tudo que não presta da ovelha. O engano, versículo 11. O sofrimento de Jesus na terra. O sofrimento daqueles que estão dentro da igreja. Para se manter na presença de Deus. Justificar, o versículo 11. Coisas que são tirados dos outros para o bem de si. Eu quero ser uma pessoa beneficiada. Eu quero ser beneficiada. Eu gosto do que é dos outros. Eu tenho uma mania de pedir. Eu uso daquilo que Deus me deu para benefício próprio. Irmãos, isso é um pecado mortal. Você usar a sua profecia, os seus dons espirituais, para achar que aquele que, porque ele não conhece a palavra, ele convida você para ir lá na casa dele, e a casa dele é uma mansão, ele vai te dar uma continha em dinheiro, ou vai te dar ali um dinheiro para você fazer uma compra. Irmãos, isso é errado. Eu vou contar, certa feita um pastor foi na casa de um homem milionário, ele queria se matar, a mulher dele pegou pombagira, quebrou uma mesa, quebrou o braço, quebrou uma mesa de vidro extensa, o filho dele com 14 anos estava com depressão. Sabe o que aconteceu, irmãos? Ele abriu uma maleta e tirou 70 mil reais e deu pro pastor. O pastor estava com a diaconisa do lado, ela falou: pastor do céu, isso mudaria a sua vida em alguma coisa. Deus falou: para trás de mim, Satanás, não toca em nenhum centavo, porque você veio aqui salvar a alma. Por isso que eu digo a você, irmãos, você que tem essa mania de Deus te levar em lugares, pisar a planta dos seus pés em lugares grandes, de gente que tem gabarito, que tem posição social, que tá precisando de ajuda, irmãos, por favor, né? A Bíblia diz que é de Deus abençoar o profeta, mas desde que ele Deus toque no coração dele. E mesmo que você rejeite, ele fala: não, eu senti no coração. Eu senti no coração de te dar essa oferta. Eu senti no coração de te abençoar. É diferente. Agora, você ir nessa intenção, Deus conhece a intenção do coração do homem, irmãos. Deus conhece. Não adianta a gente querer barganhar com Deus, porque Deus não é Deus de barganha. E Deus fala para irmãos aqui, pastores, vigia na terra. Deus está me dando a revelação do céu. Vigia na terra, pastores. Você, pastores, que estão chamando membros de fora, para poder, sabendo que tem dentro da sua igreja profetas pronto preparado, irmão, não desonra não. Dá oportunidade para aquele.
Você acha ele pequenininho, mas Deus acha ele grande. Nós não temos que achar nada. Você tem que ter visão espiritual de pastor e saber que dentro da sua igreja tem membros preparados. Dá oportunidade para aquela levita. Dá oportunidade para aquele diácono. Dá oportunidade para as pessoas que precisam realmente fazer a obra. Porque, irmãos, Deus não levanta ninguém, irmãos. Se ficar no banco sentado, não tem como Deus levantar. E eu digo mais, olha o que Deus está falando para mim, que eu acabei não falando. Deus está me corrigindo, viu, irmãos? Deus está me corrigindo. Quando Deus, o pastor não dá, presta bem atenção nisso aqui, irmãos, isso aqui é forte. Quando o pastor não dá valor na ovelha que está dentro da igreja dele, Deus arranca ela de lá, tá, irmãos? Deus coloca ela num lugar de honra e de destaque, tá? E Deus faz ele ficar sabendo disso. Então, você que é pastor, dê valor na sua ovelha, dê valor no seu membro, dê valor, dê oportunidade, irmão. Deus está falando aqui de oportunidades. Isaías 53, irmãos, fala claramente que Deus, irmãos, ele viria numa missão, né? E as pessoas não aceitou. Tanto é que Deus, olha o que Deus mandou escrever, porque Deus é maravilhoso, irmãos. Eu quero contar algo para os irmãos, um testemunho. Quando eu comecei a examinar as escrituras mesmo a fundo, eu comecei com a Bíblia mais simples, né? Porque a Bíblia que eu queria mesmo, Deus foi me dar depois, quando eu estava realmente preparada. Então, irmãos, Deus me deu esse dom. Ele mandava, Deus falou, compra um caderno. Porque eu falei pra Deus, é muita informação. Eu sofri um acidente, irmão, em 2003, por rebeldia. E fiquei com labirintite, fiquei com sequela. Aí eu não guardo muitas coisas na cabeça. Principalmente se for da palavra de Deus, eu tenho que examinar muito. Diversas vezes pra mim poder, você entendeu? Entrar na mente. E aí tem coisas que Deus me toma. Aí Deus falou, você sofreu aquele acidente, mas você não está morta, compra um caderno. Eu vou falando, você vai anotando. Então, irmãos, isso é coisa do céu. Desculpa, amados. E aí eu não acreditei muito que era Deus que estava falando comigo, irmãos. E aí Deus usou um vaso dentro da igreja, uma missionária, e falou, Deus está mandando você comprar um caderno. Em menos de uma semana, irmãos, Deus usou um jovem e falou, irmã, Deus está mandando comprar um caderno. Charada, raiço e decanta na gás. E quando eu comecei a pregar, irmãos, eu levava a Bíblia e o caderno, porque tudo que Deus... Eu falava, irmãos, esse caderno aqui, tudo que eu tô falando no caderno é da parte do Senhor. Então, irmãos, eu falo pra você, quando Deus escolhe a gente para fazer a obra, não tem como a gente correr. Ou você faz para Deus ou você faz. Você tá entendendo, irmãos? Ou você faz ou você faz. Não desobedeça, queridos. Jamais. Se você tem um chamado, irmãos, corra atrás. Se você não está sendo honrado dentro da sua igreja, irmãos, tem N igrejas por aí. Peça discernimento para Deus, peça direção para Deus. Senhor, é de Deus eu ficar nesse ministério? Placa de igreja não salva ninguém, queridos. Olha que coisa interessante, irmãos, que eu anotei aqui. Em Marcos 6, Jesus vai a Nazaré e enfrenta a rejeição de sua família, né? Sobre aquilo que eu estou dizendo, que profeta de casa não tem honra. Ele não faz milagre, profeta de casa, não é verdade? Ele não faz milagre. Mas uma coisa que ele faz, irmãos, é impor a mão. Jesus fala que ele pode impor a mão e expulsar os demônios e as enfermidades, né? Mas se ele for profetizar, ele não tem honra. Por isso que em Marcos 6, Jesus vai a Nazaré e ele enfrenta a rejeição da sua família. E em seguida ele envia os apóstolos de 2 em 2 para várias cidades da região. E eles também enfrentam forte oposição. Ou seja, se Jesus, que é Jesus, enfrentou a rejeição dos judeus, imagine os de 2 em 2. Pedro e João, Paulo e Silas, né? Então como se explica?
Afirmo com toda certeza que um tempo mais que adequado para dar uma palavra de saudação na igreja, irmãos, quando a pessoa tem oportunidade, Deus mandou esclarecer isso, é de 5 minutos. Tem pessoas, irmãos, tudo bem, é usado por Deus, mas você sabe, você tem como controlar o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele é educado, irmãos. Ele não é sem educação, não. Tem pastores, por isso que eu falo, tem muitos que não têm oportunidade dentro da igreja, porque aquele que pega o microfone, ele fica 15 minutos, irmãos. A metade de uma pregação. A minha pregação, a minha ministração numa igreja, ela dura, no máximo, irmãos, 30 minutos. Fora o meu louvor. Um louvor de 4, 5 minutos, no máximo. São 35, 40 minutos que eu gasto, irmãos, em cima do altar. Para não se escandalizar. Eu falo aquilo que Deus manda eu falar, que seja 20 minutos, que seja 15 minutos, que seja 30 minutos. Eu só falo aquilo que Deus manda eu falar e acabou, irmãos. Você não tem que ficar dando uma palestra no altar. Você que você que tá vendo esse vídeo, irmãos. Aqui, ó. Afirmo com toda certeza que um tempo mais que adequado para uma palavra, isso foi um profeta que disse, na igreja é de 5 minutos. Nesse tempo você consegue dar um pequeno trecho ou mesmo um versículo e aplicá-lo na igreja sem extrapolar os minutos, ou sem escandalizar. Porque um já faz a cara pro outro, fala, nossa, aquele irmão ali, poxa, eu tinha algo de Deus para passar, mas ele pegou meu tempo. Nós temos que ser assim, irmãos. Nós temos que ter essa noção. Pegou o microfone, irmãos, lê um versículo e aplica ele dentro da igreja. Todo mundo vai entender. Não precisa você pregar. Tem pessoas que têm uma sede tão grande de pregação, ele prega tanto nas igrejas que ele acaba tendo aquele vício, aquela mania, aquela mal-mania, eu falo, de achar que tá em cima do altar. E não, irmãos, é só uma oportunidade. Então isso vai tirando a oportunidade. Isso não é de Deus não, tá, irmãos? Por isso que tem muita ovelha dentro da igreja triste e abatida, diz o Senhor. Porque não tá tendo oportunidade, tá? Pastores, ó, liga aí. Liga aí a antena. Fica ligado. Fica ligado, irmãos. Se for para dar depois uma exortação, depois que acabar o culto, você dizer assim, olha, irmão, quando você for dar... Não, é de Deus, irmãos, o que eu tô falando. Quando você... Sem machucar. Você pode muito bem ser transparente, né? Sem machucar. Sem ferir aquela pessoa. Fala, não, irmão, sabe o que é? Que tinha um irmão que ele ficou meio, parece, triste, que ele tinha algo de Deus para passar, e o irmão pegou os 15 minutos. O irmão pode fazer um esboço de 5 minutos, né? Da palavra do Senhor, e falar aquilo que Deus está mandando você falar e acabou. Irmãos, por favor. Um levita é 5 minutos, né? Então, irmãos, outra coisa que eu queria falar com vocês aqui, ó. Não se pode agradar a Deus sem aborrecer Satanás. Então você vai ser pressionado por aqueles que instigam a fazer o mal. Então, pessoas assim, eu sou um profeta. Eu vou numa biqueira. Eu chego na biqueira para pregar para um traficante. Chega lá, tem 10. Só um. É como os 10 leprosos, só um voltou para agradecer. Então, essa passagem é muito linda. Então, irmãos, isso sobre gratidão, tá, irmãos? Um dia eu vou falar isso aqui. Os 10 leprosos, só um voltou para agradecer porque ele foi grato. E Deus abomina a ingratidão, tá? Já falo já porque eu sou rasgada para falar. Não liga não, irmãos, porque Deus me usa dessa forma, tá? Deus usa cada um conforme o jeito que Ele quer. Então, irmãos, um deles se levanta contra você. E ele vai pressionar você. O diabo que está nele vai querer te testar. Vai querer te oferecer um baseado, uma cocaína, um crack, né? Uma maconha ali, para ver se você realmente ou é cristão, ou é fingido, ou é ungido. Não é verdade? E as pessoas fazem coisas erradas e querem que os outros se juntam a elas porque se sentem melhor fazendo o que os outros estão fazendo. Coisas erradas também. Eu acabei de dizer. Então, queridos, que nesta manhã você venha me entender da parte do Senhor. Pastores, dê oportunidades. Pastores, dê valor para os membros da casa. Eu estou conhecendo e conheci pessoas que estavam muito tempo dentro das igrejas sendo humilhadas e Deus arrancou, irmãos.
E agora a pessoa tá feliz, tá tomando conta de obra, tá numa felicidade total. Eu não vou citar aqui porque é falta de ética. São missionários de Deus. Ficou muito tempo no ministério sendo massacrada por pastores. Por isso que eu sempre digo, tem pastores que ele usa o pastoril dele, o crachá dele de pastor, para querer humilhar aquele que está mais embaixo. Mas sabe o que eu aprendi com Deus, irmãos, que Deus me ensinou? Que eu não devo abaixar a cabeça para ninguém. Eu sou uma missionária que eu tenho dons espirituais, eu sou uma missionária que eu tenho uma unção diferenciada. Tudo que eu faço para Deus eu faço com amor, eu faço para Deus diferente, eu sou usada diferente, cada um é usado de uma forma. E Deus falou que não era para mim abaixar a cabeça para ninguém, que ele era para mim tratar de igual para igual, que eu ia exortar os grandes. Então, irmãos, se Deus falou isso para mim, quem é o outro para falar o contrário? Não é verdade? Então Deus falou que pode ter pastor, pode ter bispo, ó, é aqui, ó. Não é aqui, é aqui e aqui. É de igual para igual. Não existe diminuir. Não existe eu, missionária Débora Reis. Ai, aquela diaconisa. Irmãos, misericórdia, eu conheço diaconisas muito mais usadas que até pastores. Que não tem, que tá 20, 30 anos, não tem autoridade no microfone dentro da igreja. Então por isso que eu digo, não rebaixe ninguém. Título não leva ninguém pro céu. A pessoa colocar uma faixa aqui do lado, isso pra mim é coisa de Miss Brasil. Colocar uma faixa, uma coroa na cabeça e dizer, eu sou fulano, eu sou cicrano. Não, irmão. Nem o grande eu sou que tem uma coroa na cabeça que está sentado à direita do Pai, ele é assim. Ele é justo, verdadeiro e fiel. Justo. Justo. Palavra justiça. Hoje ele é o nosso advogado, viu, irmãos? Amanhã ele vai ser nosso juiz. Muitos estão achando que... Muitos pregam Jesus do olhinho azul, aquela vestimenta tampando as partes, com o corpinho cheio de sangue, com a mãozinha assim, com aquela carinha, pregado na cruz. Ah, irmão, se engana, hein? Ah, mas eu estou fazendo isso aqui, mas Jesus é misericordioso. Ele falou que todo pecado confessado é perdoado. Irmãos, sai dessa. Sai dessa, em nome de Jesus, sai dessa. Esse negócio de todo pecado é confessado, é perdoado, sai dessa. Sai dessa enquanto você pode. Não tenha esse pensamento. Em nome de Jesus eu te digo, da autoridade do céu que foi dada para minha vida nesta manhã. É Deus que está falando aqui, irmão, porque tudo que sai da minha boca é da parte do Senhor. De mim eu tenho a graça e a unção. Eu só sou um canal de bênção nas mãos do Senhor. Eu sou um vaso na mão do oleiro. Então, irmãos, eu te digo, sai dessa. Que todo pecado é confessado, é perdoado. Sai dessa. Sai dessa. Porque tem uma cobrança tão grande, irmãos. Não, por isso que a Bíblia fala, não existe pecadinho e pecadão. Tudo é pecado. Sai dessa, irmãos. Você que é esposa de maridos aqui, você, Deus me mostra que você está em cima do muro, você gosta das coisas de Deus e gosta das coisas do diabo. Você que amaldiçoa dentro da sua casa, você que fala palavras proferidas até mesmo para o seu esposo, você que fala, você desonra, cuidado, hein? Seu marido está indo viajar e você está amaldiçoando ele, cuidado. Porque ele pode não voltar. Só que Deus leva ele para a glória. E deixa você perecendo na terra. Tira tudo que você tem. Deixa você na lona. Na lona. Porque sem ele, irmãos, você não é nada, diz o Senhor. Ei, irmão, não faz isso não. Quando seu marido for sair, dobra o joelho e fala, Deus, guarda meu esposo. Livra ele de todo mal, de todo acidente. Na estrada. Tá? E você, irmãos, vou falar uma coisa, não desonra sua esposa, não. Muitas das vezes ela fala coisas pra você, você acha que é da carne, que é da boca, mas é Deus usando a boca dela, tá? Sua esposa é usada por Deus. Você tem uma pérola dentro da sua casa, vigia. Vigia, irmãos. Vigia, dê valor na sua esposa. Cuidado, tá, irmão? Deus tá te vendo. Deus tá te vendo na rua. Cuidado, porque o olho contamina o resto do corpo. E o resto do corpo contaminado, irmão, é morte súbita. É cama, é leito. É dor, é sofrimento, é choro. Cuidado.
anda na linha. E irmãs, fecha. Deus está mandando a irmã ter sabedoria nessa tarde. Só abra quando for necessário. Ah, meu marido é ignorante, é isso, é aquilo. Deixa ele falar sozinho. Uma hora ele cansa. Mas fecha. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus te justificar na terra. Coloca um louvor, lava lá sua panelinha, faz sua comidinha. Fica tranquila. E você serve um Deus vivo. Um Deus de causas impossíveis. Não há causa que Deus não possa solucionar, diz o Senhor. Fique em paz. Porque Ele tem cuidado de você, da sua família, zelado pela sua família até hoje. E te guardado nas palmas das mãos dele, ó. Tá bom? Boca foi feita para abençoar e não para amaldiçoar. Tem profeta que usa a boca dele para profetizar e para certos tipos de coisa ele amaldiçoa. Cuidado, irmão. Cuidado. Deus está mandando dizer para você, cuidado. Que pode acontecer coisas que você não esperava. Por conta disso aqui, ó. Esse pequeno membro, chamado língua. A Bíblia diz que ele incendeia uma floresta. Amém, queridos? É aqui, até aqui Deus mandou eu passar. Que você receba essa palavra na tábua do seu coração. Que Deus te abençoe, tá? E, irmãos, não fica triste não. Você que não está tendo oportunidade, você vai ter sim. Você já recebeu a oportunidade lá na cruz do Calvário, quando Ele disse, está consumado. Essa foi a maior oportunidade que nós tivemos, que nós podemos ter. Quando Ele disse, está consumado. Ele veio e morreu por nós. E levou todas as transgressões. Nós somos pessoas, irmãos, que nós temos que ser grata a Deus por tudo. Por Ele ter feito o que Ele fez por nós. Nós não somos merecedores nem de olhar para o sol, de tão falho e pecador que nós somos. Se o sol brilha, se a gente não consegue olhar para o sol, imagine o poder de Deus, o tamanho que é. Por isso, irmãos, vamos vigiar. Vamos ser cristão verdadeiro dentro das nossas casas. Porque a Bíblia fala que nós temos que começar a ser cristão verdadeiramente dentro dos nossos lares. Vamos dar bons testemunhos. Vamos andar, e defender a bandeira do Evangelho. Não tenha vergonha não, irmão. Se Deus te passar alguma coisa dentro do mercado, entrega. Faça como eu, entrega. Certa vez eu estava indo no mercado, irmão. Deus me levou dentro do mercado, eu entreguei uma profecia para uma mulher dos frios. Ela chorou e me honrou. Eu não estou nem aí quem está à esquerda e à direita não, irmãos. Deus já me honrou em vários lugares, onde eu coloco a planta dos meus pés. Dentro da Pernambucanas. Deus já falou comigo tanto. Irmão, dentro da Caixa Econômica, dentro de loja de roupa. É tanto lugar, irmãos, que Deus já me honrou. Na meio da rua. Eita, mas eu gosto, hein? Quando tá passando alguém e Deus me dá uma revelação, eu chamo a pessoa e falo, eu sou missionária evangélica. É igual no postinho. Eu sou missionária evangélica. Você aceita uma oração? Eu tenho um óleo ungido aqui. Deus está mandando te dizer isso, isso, isso. A pessoa cai em prantos, irmãos. Não, pode fazer uma oração para mim. E ali, irmãos, a glória desce. E o céu ganha com isso. É o projeto que eu tenho no postinho de saúde, que fica em frente da minha casa. Olha que delícia, irmão, fazer a obra pertinho da minha casa. E muitos têm carro e moto e não faz a obra. Cuidado, hein, você que pede carro e moto para Deus e não faz a obra. Chega uma hora que Deus cansa, viu? De tanto dar livramento e misericórdia. Deus cansa. Chega uma hora que Deus cansa. Se Deus te manda entregar um recado para um irmão, entrega, não é seu. Não é para você. Você gosta de pagar preço? Aí é diferente. Se você gosta de pagar preço desnecessário, aí é com você mesmo. Tá bom? Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde e te livra. Que deu para você um começo de semana, que hoje é domingo, é o primeiro dia da semana. Que a sua semana seja frutífera, produtiva. Que você tenha uma semana de paz. Que você resolva os seus problemas. Que Deus coloque as mãos em tudo aquilo que você for resolver. Coloque Deus na frente, que é muito, muito importante. Tudo que você for fazer, irmãos, coloque Deus na frente. Que você vai ter êxito na sua caminhada, na sua vida. Amém, queridos? Que Deus te abençoe. Que te guarde, te livra. Tá? Que dê visão aos pastores, quanto aos membros da igreja. Que dê valor nas suas ovelhas. É lindo pastorear, irmãos. Eu acho muito bonito pastorear. Mas tem que cuidar. Cada ovelha é de um jeito. Temos que ter zelo, carinho.
porque nós vamos ter que dar conta, que Jesus vai requerer das nossas mãos tudo que a gente faz, e tudo que a gente deixa de fazer para Ele, e tudo que a gente faz relaxadamente também. Tá bom? Deus que te abençoa, viu, querido? Um beijo no seu coração. Fique com Deus, tá? Que Jesus coloque uma gota do sangue dele carmesim no portão da sua casa. Que venha entrar só paz, só bênção, só prosperidade dentro do seu lar, tá? Livramento, porta de escape, tá bom? Celeiro cheio, tá? Com abundância, com fartura. Amém, queridos? Que Deus vos abençoe, viu?